Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social Facebook. Hoje, na linha aberta, contaremos com a presença do Dr. Paulo Pinho. Desde já pedimos que reserve as suas perguntas para o Foro Médico, de modo a que possamos rentabilizar a presença do Dr. Pinho aqui nos nossos estúdios. O mayor de Elizabeth, Chris Bowles, encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e discutiu os termos da ajuda federal à cidade de Elizabeth e ao condado de Union. Essa ajuda federal deve chegar a qualquer momento. Chris Bowles, mayor da cidade de Elizabeth, encontrou-se com o presidente Joe Biden quando da visita do mesmo ao estado de New Jersey. No encontro, esteve presente também o governador do estado, Phil Murphy. O tema da conversa foi a não inclusão do condado de Union no relatório inicial da declaração de desastre do governador em New Jersey, mesmo que em Elizabeth tenham acontecido a maior tragédia, já que 4 residentes perderam as suas vidas na fatídica noite de quarta-feira da semana passada. Segundo informação avançada pelo Mayor, o FEMA concluiu a avaliação preliminar em mais 4 condados, incluindo Union County. Essas informações foram enviadas para a sede da organização para aprovação, esperando-se novos desenvolvimentos a qualquer momento. O Mayor adiantou ainda que o presidente Joe Biden e os líderes do FEMA garantiram que o processo será rápido e que o condado de Union deverá haver a aprovação nos próximos 2 dias. Entretanto, o mayor da cidade referiu que os proprietários devem submeter as aplicações no site do estado, em www.nj.gov/ida, o mais rápido possível. O Conselho de Comissários do Condado de Union também se uniu a estes esforços e informou que vai realizar várias campanhas de ajuda a residentes que foram afetados pela tempestade tropical Ida. Assistentes sociais estarão disponíveis para ajudar os residentes e a informação deve ser obtida no site do condado. E torna-se mesmo fundamental que todos aqueles afetados pela tempestade tropical Ida que se dirijam ao site do estado de New Jersey e entrem toda a informação relacionada com os prejuízos que tiverem, também todo o tipo de fotografias e de faturas utilizadas já nessas reparações, de modo a que o FEMA possa assessorar também a dimensão dos prejuízos. O mayor da cidade de Elizabeth e também o mayor da cidade de Newark confidenciaram-nos hoje que essa aprovação final para os 2 condados, quer de Union, quer de Essex, está por horas. Em Newark, Ras Baraka respondeu aos protestos de polícias e bombeiros que aconteceu ontem em frente à Câmara Municipal. O mayor Ras Baraka referiu que é necessário fazer sacrifícios e assim garantir a segurança dos residentes, referindo mesmo que a medida seguida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos é um exemplo da necessidade da sua ordem executiva. I just want to thank all of the police officers and all the firefighters, particularly the ones who were born and raised and reared in the city of Newark, who decided, that they ought to get vaccinated to keep themselves safe and keep other folks safe. The United States military mandated all soldiers get vaccinated as a matter of national security. Because what would happen if everybody got sick? How would they defend the country? I mean, I think that's the same logic that police and fire use here. How would they defend and protect us from fire, from crime, from chaos, if they're sick? And so thank God for all of those who are conscientious enough and have common sense enough to get themselves vaccinated and love this community enough to do that, because
public safety takes sacrifice. E de Newark para a Flórida, onde um juiz decidiu na quarta-feira que o Estado deve parar imediatamente e aplicar a proibição do governador Ron DeSantis sobre a obrigatoriedade de máscaras nas escolas. Temos connosco o nosso correspondente Carlos Gabriel Abreu, a quem eu desde já desejo uma boa noite. Carlos, o que é que representa esta decisão aí na Flórida? É o seguinte, o que se passa aqui é que há muitas, portanto, o seu governador diz uma coisa, dá ordens para uma coisa, depois há contra-ordens. Nós vemos o maior aqui, por exemplo, de Miami, da cidade, a recomendar o uso da máscara após essa ordem do governador, mas penso que com esta ordem judicial as coisas vão se alterar um pouco. Aliás, já se estão a alterar, porque nós notamos que as pessoas não levaram muito a sério a ordem do nosso governador. E com a subida de casos que houve aqui durante o verão, nota-se que as pessoas começaram a usar máscara. Eu propriamente já começava a não usar muita máscara no exterior e comecei novamente a usá-la porque eu acho que é a melhor via neste momento, e as pessoas estão, mesmo quando eu noto quando entram nos nossos restaurantes ou dentro dos espaços públicos, quase já não se vê ninguém sem máscara, porque as pessoas começaram a levar muito a sério esta nova vaga de Covid que houve aqui com a variante Delta que houve aqui, pelo menos aqui no sul da Flórida, que se notou durante o verão que foi demasiado para o que estava a passar. Neste momento penso que as coisas já estão a baixar um pouco por cá, mas porquê? Devido à inteligência das pessoas, porque as pessoas começam-se a perceber que estar dentro no interior de estabelecimentos e restaurantes, seja o que for, é mais seguro estar com máscara que sem máscara. As pessoas notaram bem isso. A nível escolar, as crianças, de um modo geral, estão a usar máscaras? Nas escolas, sim. Eu noto nas crianças e noto nas escolas. As escolas têm havido alguns casos, mas muito esporádicos. Não está a haver assim muitos casos, porque eu noto propriamente na escola onde os meus filhos andam que semanalmente existe 1, 2, 3 casos. É uma escola com 700 crianças, mas óbvio que esta ordem que houve do nosso superintendente aqui para o uso das máscaras foi uma das coisas bem sucedidas e com sucesso, porque as infecções em crianças têm sido muito baixas nas escolas e há uma grande organização mesmo para as crianças comerem nas escolas, portanto, para o uso da máscara, a distância social. Há uma grande organização e nota-se que está a ser um... Eu penso que isto volta ao normal, e com esta lei, com esta ordem do juiz daqui da Flórida, as coisas ainda vão melhorar mais, porque pelo menos as pessoas, sem haver essa ordem, as pessoas entenderam que era a altura de voltar à máscara e que foi um erro. Portanto, por exemplo, em Portugal, eu penso que é hoje ou amanhã já começam a andar sem máscara em certos locais, o que eu acho que ainda é cedo demais, até para Portugal ainda é cedo demais. As pessoas deviam dar o exemplo. Eu dou o exemplo aqui da Flórida, do que se passou, mandaram retirar as máscaras e isto começou a elevar muito, muito, muito. Carlos Gabriel Abreu com um relato direto sobre a situação na Flórida. Lembro também que as crianças já regressaram às escolas em Newark, regressarão às escolas na cidade de Elizabeth na próxima terça-feira, e amanhã teremos para si toda a informação que foi providenciada por Diane Barbosa do Board of Education. Em Nova York, as crianças regressam também na próxima segunda-feira. E das escolas para a aviação, os funcionários da United Airlines que permanecerem não vacinados contra o coronavírus enfrentarão demissão ou terão mesmo licença sem vencimento. A medida foi anunciada ontem e entrará em vigor a partir do dia 2 de outubro. Os funcionários da United Airlines que recebem isenções religiosas da empresa para vacinações Covid-19 serão colocados em licença sem vencimento a partir de 2 de outubro, disse a companhia aérea dos Estados Unidos no memorando aos seus funcionários. A empresa disse que os funcionários terão permissão
para regressar ao local de trabalho assim que novos procedimentos de teste e segurança forem implementados. A transportadora norte-americana está a assumir uma posição dura com os funcionários que se recusam a ser vacinados e tornou-se a primeira companhia aérea norte-americana a anunciar que tornaria obrigatório as vacinas para os seus funcionários. A United disse no memorando que mais de metade dos seus funcionários que não tinham sido vacinados no dia 6 de agosto estão agora inoculados. No caso dos pilotos e comissários de bordo e outros funcionários que lidam com clientes que alegam motivos religiosos para não se vacinarem, permanecerão afastados do trabalho por tempo indeterminado. Para alguns funcionários em funções que não lidam com os passageiros e tripulações, a United permitirá o regresso ao trabalho mais rapidamente, mas irá exigir que os funcionários não vacinados façam o teste de Covid-19 semanalmente e usem máscara o tempo todo. A United disse que para alguns funcionários uma data oficial de regresso ao trabalho pode ser significativamente posterior a meados de outubro. Os funcionários cujos pedidos de isenções religiosas forem negados devem ser vacinados dentro de 5 semanas ou serão demitidos, disse a United. Na sexta-feira, a American Airlines disse que não forneceria licença especial a partir do próximo mês para funcionários não vacinados que precisassem de ficar em quarentena devido ao Covid-19. No mês passado, a Delta Airlines disse que os seus funcionários terão de pagar $200 a mais todos os meses pelo plano de saúde patrocinado pela empresa se optarem por não serem vacinados contra a Covid-19. Na quarta-feira, o WestJet Group, no Canadá, disse que a partir de 30 de outubro os funcionários deverão ser totalmente vacinados. E acabamos de receber a informação que o presidente Joe Biden acabou de impor novas medidas através de ordens executivas que vão fazer com que cerca de 2/3 da população trabalhadora nos Estados Unidos, cerca de 100 milhões de pessoas, passem a ser ou estar com a vacina obrigatória. Quer isso dizer que 2/3 da população norte-americana enfrentarão a obrigatoriedade de vacinas perante a medida agora apresentada há minutos em Washington pelo presidente Joe Biden. Iremos amanhã detalhadamente apresentar todo este plano do presidente, já que nos Estados Unidos é uma realidade, o processo de vacinação estagnou. Quer isso dizer que, por exemplo, em Portugal, onde no final deste mês poderemos ter 85% da população completamente vacinada, a situação aqui nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas vamos então a Portugal, que registrou esta quinta-feira mais 10 mortes, 1.408 novos casos de Covid-19. Os internamentos seguem ou continuam a descer e o número de recuperados superou o de novas infecções. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 10 mortes e 1.408 novas infecções pelo novo coronavírus. O boletim da DGS revela que o número de internados é de 597, menos 24 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 127 doentes, menos 8 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo soma 500 novos casos e 3 mortos. O Norte registra 442 infecções e 1 morte. O Centro contabiliza 214 infectados e 4 vítimas mortais. O Alentejo conta com 83 novos casos e o Algarve soma 133 contágios e 2 óbitos. Nos arquipélagos, os Açores somam 13 novos casos e a Madeira mais 23 infecções. Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde mostram também que há menos 425 casos ativos, sendo que cerca de 40 mil pessoas se encontram ainda infectadas em Portugal. Também pela primeira vez nos últimos tempos, o número de recuperados supera o de novas infecções. O processo de vacinação em Portugal continua a decorrer a muito bom ritmo e Portugal poderá entrar mesmo em nova fase de desconfinamento já a partir do dia 12, que poderá representar que a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços exteriores deixe de ser isso mesmo, obrigatório. A Direção-Geral de Saúde referiu hoje que o uso de máscaras no exterior passa a ser facultativo, com exceções de situações que reúnam
aglomerados de pessoas em que passa a ser recomendada. Dor, desconforto, ansiedade e depressão são os principais problemas que persistem 1 a 3 meses após a alta hospitalar devido ao Covid-19. A conclusão é apontada segundo a médica intensivista que participou num estudo que caracterizou a população de doentes com Covid-19 internada nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Universitário de São João. Os doentes com Covid-19 que estiveram mais tempo internados e sujeitos a ventilação foram os que apresentaram mais problemas de mobilidade e ansiedade, revelou um estudo desenvolvido recentemente. Em declarações à Lusa, Isabel Coimbra, médica intensivista e coordenadora da consulta, explicou que o estudo visa caracterizar a população de doentes com Covid-19 internada nas unidades de cuidados intensivos. Depois do internamento em cuidados intensivos, há o síndrome pós-cuidados intensivos, que abrange sequelas físicas, psicológicas e funcionais que se podem prolongar por 6, 12 ou mais meses e que vão ter impacto na qualidade de vida e integração dos sobreviventes ao nível da família e do trabalho, quando estão em vida ativa profissional. O estudo retrospectivo incluiu os primeiros doentes da primeira vaga da pandemia da Covid-19, isto é, doentes com Covid-19 grave, que estiveram internados mais de 24 horas nas unidades de cuidados intensivos entre 11 de março e 10 de junho de 2020 e que tiveram alta hospitalar até 15 de julho. A avaliação dos sobreviventes de Covid-19 demonstra que a mobilidade, dor, desconforto, ansiedade e depressão são os principais problemas que persistem 1 a 3 meses após a alta hospitalar, afirmou a médica. Segundo Isabel Coimbra, os dados obtidos permitem ainda correlacionar os problemas identificados pelos doentes com o tempo que os mesmos estiveram internados e sujeitos a ventilação mecânica intensiva. Quanto maior for o tempo de ventilação, mais tempo os doentes vão estar imobilizados e, estando imobilizados, há uma grande perda de massa muscular que vai ter repercussões na sua mobilidade, no facto de, por exemplo, não conseguir estar muito tempo de pé, esclareceram. E o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, numa notícia de última hora, acaba de promulgar o decreto do governo que aumenta o subsídio de risco das forças de segurança pública em Portugal para 100 euros, reconhecendo que ficou, ainda assim, aquém das expectativas dos sindicatos, mas que é mesmo um ponto de partida. E permitem-me, eu tenho que dizer isso, enquanto, por exemplo, em cidades como Newark anda tudo à porra e à massa, entre liderança e sindicatos de polícia, um pequeno país do outro lado do Atlântico, prestes a atingir 85% da sua população vacinada, um dos países com o melhor índice de vacinação em todo o mundo, dá mais um exemplo daquilo que deve ser a partilha entre o poder público e as forças de segurança. Mas vamos agora ao Afeganistão. No Afeganistão continuam os problemas e desde que a composição do novo governo foi anunciada, estão a ser proibidas todas as manifestações que não tenham sido aprovadas pelo regime talibã. As manifestações contra o regime são agora parte do dia a dia. As imagens chocam e fazem temer um regresso ao passado do regime talibã no Afeganistão. Mulheres chibateadas nas ruas de Cabul por ousarem pedir liberdade durante uma manifestação. Desde que a composição do novo governo foi anunciada, que estão proibidas todas as manifestações que não tenham sido aprovadas pelo regime talibã. O executivo é de linha dura, mas os novos governantes afegãos sublinham que se trata de um elenco provisório. O governo não está completo, mas estará em breve. As pessoas estão a trabalhar e temos pela frente muitas reformas. Os gabinetes estavam vazios e introduzimos supervisores para melhorar o funcionamento. Questionado pela Euronews se estavam preocupados em convencer a comunidade internacional que o novo governo era inclusivo, o porta-voz dos talibãs respondeu sem responder. Todos os problemas estão resolvidos. O mais importante é melhorar a questão da segurança. O resto está resolvido.
Apesar do medo e das cenas inquietantes vividas em Cabul desde o anúncio do governo afegão, por enquanto, os Estados Unidos dão o benefício da dúvida aos talibãs. Apesar de afirmarem que o novo governo será inclusivo, a lista de nomes integra apenas membros dos talibãs ou indivíduos que lhes são próximos e nenhuma mulher. No entanto, compreendemos que os talibãs apresentaram este executivo como um governo interino e vamos julgá-lo pelas suas ações. O mundo está mais atento que nunca ao Afeganistão, mas nem por isso o medo se dissipa para quem foi obrigado a ficar no país. E o mundo está mesmo atento. Os talibãs exigiram hoje a retirada de 15 dos membros do seu governo da lista negra dos Estados Unidos e das Nações Unidas, referindo serem uma afronta aos acordos de Doha, que esteve na base do acordo de retirada das tropas norte-americanas do país. Os talibãs exigiram hoje que os seus líderes sejam retirados das listas negras dos Estados Unidos e das Nações Unidas, respeitando o acordo de Doha, e condenaram as críticas feitas aos membros do novo governo do Afeganistão. Um ex-funcionário do governo afegão disse à agência de notícias F, sob condição de anonimato, que cerca de 15 membros do novo gabinete dos talibãs estão nessa lista. Entre os que estão na lista, destaca-se o novo ministro do interior afegão, Sirajin Haqqani, sobre quem pesa uma recompensa de 10 milhões de dólares das autoridades norte-americanas por informações que facilitem a sua captura. O agora ministro do interior afegão, de 48 anos, é o chefe de um dos grupos mais temidos do país, a Reda Haqqani, fundada pelo seu pai para lutar contra a invasão soviética na década de 80 e que está por trás de alguns dos ataques mais sangrentos cometidos em território afegão. A Reda Haqqani, considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, associou-se aos talibãs quando o grupo islâmico chegou ao poder em 1996. Para os talibãs, esta posição é uma clara violação do Acordo de Doha, que não beneficia nem os Estados Unidos nem o Afeganistão, indicaram o grupo em comunicado, em referência ao pacto assinado em fevereiro de 2020 entre Washington e os talibãs para a retirada das tropas internacionais do país. A nomeação do gabinete gerou críticas da comunidade internacional, que questionou não apenas a presença de líderes radicais do movimento, mas também o poder entregue a indivíduos considerados ameaças terroristas. E esta é uma situação que tem que nos preocupar. Tem que nos preocupar em duas vertentes e temos que colocar o dedo na ferida. Primeiro, porque os acordos de Doha foram firmados entre o anterior presidente Donald Trump e os talibãs, e agora porque a saída das tropas norte-americanas já se fez debaixo do mandato de Joe Biden. O que quer isto dizer? Que ambos os presidentes, o anterior e o atual, tiveram a capacidade de analisar esta situação e determinar o que seria melhor para o nosso país depois de 20 anos de guerra, que quer queiramos, quer não, é inconclusiva. Mais comentários. Para quê? Ainda no Afeganistão, um grupo composto por estrangeiros, incluindo norte-americanos e afegãos, foram autorizados a abandonarem o país pelo novo executivo. Cerca de 200 de pessoas abandonaram hoje o aeroporto de Cabul. 200 de estrangeiros, incluindo norte-americanos, já deixaram Cabul esta quinta-feira, depois do novo governo talibã ter autorizado a sua saída. Tratou-se de um dos primeiros voos internacionais a partir do aeroporto de Cabul, desde o fim da retirada liderada pelos Estados Unidos e concluída no mês passado. Entretanto, no país aumentam os receios devido à deterioração da situação dos direitos humanos, em particular no que toca à liberdade de expressão, assim como os direitos das mulheres. 2 jornalistas afegãos afirmam que foram espancados e detidos por cobrirem manifestações. As detenções teriam ocorrido durante um protesto na quarta-feira. Os 2 jornalistas foram igualmente acusados de terem organizado o protesto. A repressão contra a liberdade de expressão já começou no Afeganistão.
Os protestos foram proibidos e os jornalistas foram alertados para não cobrirem ajuntamentos ilegais. As mulheres foram afastadas de atividades desportivas e as funcionárias universitárias aconselhadas a ficar em casa. Os talibãs substituíram o ministério responsável por questões femininas por um ministério para a virtude e prevenção do vício. Annelies Borges, em Cabo, Afeganistão, for Euronews. A 2 dias de assinalarmos 20 anos do 9 de setembro, será que tudo isto valeu a pena? Vamos voltar a referir a notícia de abertura deste jornal. Os condados de Union e de Essex, onde estão localizadas cidades como Elizabeth e Newark, deverão receber a qualquer momento a aprovação para a ajuda do FEMA devido à tempestade tropical Ida. Todos os residentes afetados deverão dirigir-se ao site da internet do Estado, nj.gov/IDA, IDA em português, e aí submeterem toda a informação com as devidas fotografias e faturas, se tiverem algumas, referentes à forma como pagaram os prejuízos, de modo a que o FEMA possa assessorar a medida de apoio que estes dois condados devem receber. Lembro que ontem o FEMA simplesmente aprovou a ajuda para 6 condados, mas depois da reunião com o presidente Joe Biden, a situação está a ser reanalisada e a qualquer momento a ajuda que é bem necessária deve chegar a esta área. O canal do Suez voltou a ficar bloqueado esta quinta-feira. Contudo, a circulação já está normalizada. O porta-contentores em causa tem bandeira do Panamá e foi construído em 2012. O canal do Suez voltou a ficar bloqueado esta quinta-feira na sequência da passagem de um porta-contentores. Contudo, a circulação já foi regularizada. De acordo com os meios de comunicação locais, o navio ficou preso ao quilómetro 54 do canal, o que levou a autoridade do Suez a suspender temporariamente a navegação. O navio em causa, desta vez é Coral Crystal, que tem bandeira do Panamá e foi construído em 2012. De acordo com o Independent, os outros navios que seguiam na mesma direção tiveram de ser desviados para um canal paralelo. Ao jornal The National, um funcionário do canal esclareceu que em causa esteve um pequeno problema de tráfego, que foi resolvido em menos de 1 hora. Recorde-se que este ano o porta-contentores Ever Given também bloqueou o canal durante 6 dias, provocando grandes impactos no transporte marítimo mundial. E acabamos de receber a informação que junto ao Passaic River, na área de Passaic, acabaram de ser encontrados 2 corpos que se presume sejam de 2 jovens que se encontravam desaparecidos desde a noite de quarta-feira, quando a tempestade tropical se abateu sobre esta área. Amanhã também iremos acompanhar ao pormenor toda esta situação. Mas vamos agora ao desporto e temos ótimas notícias. Vamos começar com Pedro Pichardo. Pedro Pichardo venceu a final de triplo salto em Zurique na chamada Liga Diamante. Depois de ter feito história nos últimos Jogos Olímpicos, mais uma grande vitória para o luso-canadiano. No Benfica, João Noronha Lopes anunciou que não se irá candidatar às próximas eleições para a presidência do clube, que estão agendadas para o dia 9 de outubro. O ex-candidato, que foi derrotado por Luís Filipe Vieira no último sufrágio, invocou fortes razões familiares e profissionais para a tomada desta decisão, que assume foi uma das mais difíceis que alguma vez teve de tomar. Por sua vez, Nuno Mendes foi hoje formalmente apresentado como reforço do Paris Saint-Germain para a nova temporada, no relvado do Parque dos Príncipes, numa cerimónia onde teve a companhia do seu empresário, Miguel Pinho. Nas primeiras declarações, enquanto jogador dos vice-campeões franceses em título, o internacional português, que se encontra emprestado pelo Sporting, assumiu que o objetivo passa por ficar no clube além de 2022.
Entretanto, Cristiano Ronaldo, o CR7, o orgulho português, concedeu esta quinta-feira a primeira grande entrevista às plataformas oficiais do Manchester United, desde que regressou a Old Trafford, num acordo que poderá ascender aos 23 milhões de euros. O internacional português assumiu que nunca pensou estar de volta, mas mostrou-se muito orgulhoso e entusiasmado por começar da melhor maneira a nova aventura em solo inglês. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8462 para o euro, 1,1816. Já o real, 5,2741. Em sentido inverso, 0,1896. E bem, e depois de uma noite em que se pensava que a chuva poderia fustigar a nossa área e trazer algumas enchentes, lembro que, por exemplo, a cidade de Newark estabeleceu protocolos para avisar residentes que não deveriam, por exemplo, estacionar dentro de garagens na área da South Street. A verdade é que, felizmente, houve chuva, mas não do modo como se esperava. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 78 graus, Filadélfia com sol com 77 graus, Nova Iorque com sol com 76 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 76 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 75 graus, Danbury com sol com 74 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 89 graus, Coast com trovoada com 86 graus, Los Angeles com sol com 90 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, nós estamos quase a encerrar o espaço de notícias, mas primeiro uma pequena notícia. Para quem viaja num domingo, tem que fazer o teste PCR na sexta-feira. Se vai utilizar um teste antigénio, tem que ser feito 48 horas antes do embarque, por isso mesmo, no sábado. Portanto, para o nosso amigo de Filadélfia, Nelson Viriato Batista, aqui fica o esclarecimento. Vamos agora encerrar, como foi referido, o espaço de notícias. Voltamos já de seguida com a linha aberta e hoje com o Dr. Paulo Pinho. Por isso mesmo, se tem algumas notícias do Foro Médico, entre em contato connosco. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road.
Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Sofia Espiritualista. Leitura de mãos e de cartas. Há mais de 20 anos que Sofia ajuda pessoas com problemas de alcoolismo, drogas, amor, casamento, saúde e negócios. Não deixe que a distância influencie a sua felicidade. Se não tem carro, a Sofia vai até si. Sofia ajuda com todos os problemas da sua vida. Peça mais informações, ligue já para 732-713-0425. Veja Sofia hoje e seja feliz amanhã. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973-344-8888 e fique ligado ao futuro. Bem-vindo à Linha Aberta, hoje com o Dr. Paulo Pinho. Dr. Paulo Pinho, muito boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Aí em casa já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462 e a dica do momento é que não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone para que nos possamos entender. Dr. Pinto, uma vez mais, muito obrigado. Hoje foi anunciado que a vacina da gripe poderá ter agora um prazo mais extensivo e só será necessário tomarmos essa vacina de 10 em 10 anos. O que é que isto representa? Eu acho que é um grande avanço para o sistema de saúde e para a medicina. Um dos problemas com a vacina da gripe é que, praticamente, para determinar qual é a vacina desse ano, os cientistas têm que fazer, essencialmente, uma adivinha educada para determinar quais são os antigénios que vão estar nessa vacina, para dar um aumento de anticorpos, etc., para proteger contra a gripe. Todas as gripes anuais têm certas partes do vírus que são igual de ano a ano. Só que esta vacina que vai durar mais tempo vai utilizar essas partes incomuns para não ter que haver uma vacina da gripe dada anualmente. É uma coisa que já está estudada há bastante tempo. O mRNA, que é o tipo de vacina que a Pfizer e a Moderna estão a usar contra a Covid, é um tipo de vacina que se possa usar possivelmente para tratar disso. E o que vamos ver é o desenvolvimento de vacinas que não só contra um organismo, mas com grupos de organismos que atacam certas partes do corpo, neste caso, organismos respiratórios. Nós já temos uma chamada em linha, mas eu tenho de fazer esta pergunta. Na Europa fala-se muito de uma vacina dupla, flu e do Covid-19. O que é que esta informação poderá representar quando se fala também numa terceira dose? Eu acho que o que acontece é que essas vacinas vão mudar gradualmente, como mudam estes vírus. Eu acho que vão ter os mesmos antigénios que têm as vacinas individuais, só vão servir como boosters para aquela gente que já recebeu as duas vacinas contra a Covid anterior. Vão poder usar este tipo de vacina como booster para a Covid e para proteção contra a gripe. Mas, como eu disse, o benefício de proteger todos os organismos respiratórios, especialmente em épocas, por exemplo, cá nos Estados Unidos, na época de inverno, onde há muito flu, onde há, agora Covid, as pessoas estão dentro, têm mais tendência de espalhar dentro de famílias, etc., será um grande avanço para o sistema médico.
e o que não deixa de ser uma ótima notícia. Vamos então à primeira chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Peço desde já desculpa, mas esta pergunta era pertinente. Diga, por favor, o seu nome e Olha, qual é a sua pergunta para o Dr. Pinho. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor doutor. Sim, sim. Eu sou alérgica à penicilina. Eu não posso tomar o líquido azul que dão nas veias para fazer o Amorrai e assim. E eu tenho medo de tomar a vacina. Só em termos de contraindicações para as vacinas, claro, há certas pessoas que têm várias alergias contra medicinas. E não só contra medicinas, mas também às vezes da maneira que as medicinas são preparadas. Mas em geral, pessoas que têm alergia contra a penicilina e que têm alergia contra contrasto, não têm alergia, em geral na população, não têm alergia contra a vacina da gripe. Mas claro, se existe um síndrome de alergias que você tem, há provas que se pode fazer para de facto confirmar que de facto uma pessoa não tem alergias contra os componentes da vacina da Covid. Em geral, eu acho que está estável. A outra coisa que muitos médicos oferecem é a possibilidade de dar a vacina dentro de um consultório médico com um alergista, só para ter a certeza que não há reação alérgica contra as partes da vacina da Covid. Mas, em geral, há pessoas que têm alergias à penicilina, há pessoas que têm alergia ao contraste, que não dão nenhuma alergia contra a vacina da Covid. Pois eu tenho esse problema e tenho medo de tomar a vacina. E isto deixa de ser, portanto, uma questão muito pertinente e desde já muitíssimo obrigada pela sua pergunta. Pronto, e muito obrigada e pelo programa também. Obrigado. Obrigado. Dr. Pinho, isto é muito pertinente, porquê? Porque há um dogma instituído que dizem que tenho alergias, não posso tomar uma vacina, mas há sempre uma solução desde que haja um acompanhamento médico adequado e específico para cada caso. Exato. E até inclusivamente da maneira que a gente confirma alergias contra certos medicamentos é que é feito em doses graduadas, aumentadas gradualmente, num consultório de um alergista, e o alergista vai vigiando. Há medicinas que podem combater qualquer reação alérgica que esses alergistas têm nos seus consultórios. Não quero que a população pense de ser alergias ou ter alergias até do ambiente, que é razão para não tomar a vacina contra a gripe ou contra, neste caso, a Covid, porque de facto não tem uma coisa a dizer com outra. São específicas alergias que as pessoas que não dão bem com a vacina da Covid têm, nem penicilina, nem do ambiente, nem da tinta de contraste que se usou para os tacos. Obrigadíssimo, Sr. Doutor. Temos agora aqui um caso bastante específico de um telespectador que pediu para manter o anonimato. É um casal, divorciados, 2 filhos autistas. O juiz ordenou que passem 3 dias com um pai, 3 dias com a mãe. Quais poderão ser as consequências no futuro para estas 2 crianças? Só sabemos uma das coisas que existe com o autismo é que as crianças autísticas são bastante ritualísticas, quer dizer, querem a sua rotina regularmente, e às vezes distúrbios nessa rotina pode criar problemas psicológicos nas crianças, porque há combinação não só do autismo, mas também da depressão, da ansiedade, de fóbias, etc., que podem existir. Qualquer câmbio, mesmo câmbios pequenos no ambiente, na comida, na escola, no aprender, podem afetar uma criança autística. A única coisa que lhe posso aconselhar é que logo os pais ambos criam essa mesma rotina ou uma rotina ideal e que se dêem bem, é uma coisa que eu acho que se pode tratar. Há bastantes crianças autísticas que têm pais divorciados. Às vezes o stress de tratar de uma criança com essas complicações de saúde até dá a problemas de matrimónio. Mas criar a maior quantidade de estrutura dentro de casa, dentro das 2 casas, ter a certeza que as crianças sabem que os pais são envolvidos, que têm o melhor, querem o melhor para os seus filhos, é a coisa mais importante
para evitar essas comorbidades de doenças psicológicas nas crianças de autismo. Obrigadíssimo e espero que aí em casa tenha também ficado esclarecido. Vamos agora à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Olha, era sobre aquela senhora que chamou que diz que é alérgica à penicilina, que tem medo de levar a vacina para o Covid. Que não tenha medo, porque eu também sou bastante alérgica, já estive hospitalizada por causa de uma reação à penicilina. Eu levei a injeção, não houve problemas nenhum. E como é que foi? Foi acompanhada por um alergista? Não, somente disse ao farmacêutico que me deu a vacina, que pronto, que tinha esse problema, essa reação, eles que não havia problema. E graças a Deus não tive problema. Pronto, a primeira vez não tive reação nenhuma, a segunda vez sim tive, mas já há muitas pessoas que têm. Tive um bocadinho de febre, tive frios, aqueles sintomas que muitas pessoas têm por 24 horas. Mas graças a Deus não houve mais problema nenhum. É para ela que não tenha medo, que apanhe a vacina, que não tenha medo. Acho que sim. Esta é a minha opinião, não é? Sim, mas sim. Ela pode sempre falar com o médico dela e pronto. Sem dúvida, sem dúvida. A outra coisa é a distinção. Alergia contra penicilina ou contra qualquer medicina que é problemática são alergias que causam reações de pele ou reações de inchaço das passagens respiratórias que podem afetar a saúde e podem até necessitar de cuidados intensivos ou até serem fatais. As reações que as pessoas têm com a Covid, como esta senhora teve após a segunda, não é uma reação alérgica, é uma reação de facto ao corpo já começar a reagir contra os antigénios que existem na vacina da gripe. Só tem que saber esta distinção. Nós todos temos uma reação com qualquer vacina. Às vezes há manifestações de febre, de dor de cabeça, de dor de corpo, etc. Isso não é alergia, isso é uma reação normal que se espera de uma vacina. Muitíssimo obrigado por esse esclarecimento. E eu estava a ler aqui um comentário com uma telespectadora a dizer, portanto, que cada caso é um caso. É por isso que o acompanhamento médico e o confiar no responsável médico são fundamentais para saber exatamente o que fazer. Sim. E alergias contra um antibiótico ou uma medicina é comum. Existe em grande porcentagem da população. O que me preocupa mais são aquelas pessoas que têm tendência a alergias a muita coisa. Essas são as pessoas que devem ser acompanhadas com um alergista só para, de facto, confirmar que, de facto, não é uma reação que vão ter contra os componentes que existem na vacina da Covid. Obrigado. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sim, por favor. Boa noite. Boa noite. Olha, eu sou para aquela senhora que estava a chamar sobre a alergia à penicilina. Eu sou muito alérgico à penicilina e tomei a minha vacina da Pfizer nas 2 doses já em fevereiro e não tive qualquer problema. Absolutamente, não houve problema nenhum, não houve alergia nenhuma extra, a não ser umas 8 horas de umas dores no corpo, mas foi só. E passou. Além disso, fui paciente do Dr. Vinho durante vários anos e tenho muito gosto em ouvi-lo porque é uma pessoa muito, muito capacitada, muito inteligente e que trata muito bem as suas pessoas, os seus doentes. O meu nome é Carlos Crespo, ele conhece-me. Conhece pela voz. Sabe que fui muito bem ajudado, inclusivamente tive que fazer uma cirurgia, fui muito bem apoiado pela equipa dele, até ao final, quando ele finalmente decidiu dar outro rumo à sua vida. Mas gostava de saber quando é que ele poderia, ou pensa, regressar e abrir o seu consultório aqui na área. Era só. Muito obrigado pela chamada por enquanto até não, mas há possibilidade no futuro, vamos dizer assim. Eu acho que nós podemos ajudar e começar aí a fazer circular uma petição, porque não haja dúvida que precisamos de médicos, de profissionais de saúde como o Dr. Pinho. Muito obrigado por tudo aquilo que representa também para a nossa comunidade. Eu penso que temos outra chamada em linha, neste momento. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Penso que estamos com qualquer problema técnico, mas eu tenho outra pergunta. Portugal, estamos a chegar aos 85% da população totalmente vacinada, o que representa também um alto índice de vacinação entre os mais jovens. Nos Estados Unidos há uma estagnação, digamos assim. Como pediatra, como médico,
O que é que deve ser feito para que os índices de vacinação aumentem e possamos estar mais perto dessa imunidade de grupo? Ouve-se muito nas notícias, e então a média aqui nos Estados Unidos é bastante polarizada, e eu acho que às vezes isto acaba por ser uma decisão não medical para o benefício de uma pessoa, mas mais como a politicização de uma opinião. Eu acho que nas pessoas que têm dúvida em receber a vacina, falar com os médicos. Nós médicos fazemos todos parte da saúde pública. Queremos o melhor não só para os nossos doentes, mas também para a população em geral. E muitas vezes, até em proteger a população em geral, estamos a proteger pessoas que por qualquer motivo não podem tomar a vacina da gripe, ou da Covid, ou por qualquer motivo não criam anticorpos contra a vacina da Covid. Por esse motivo, falem com o vosso médico. Se têm qualquer dúvida medical, se têm dúvida na eficácia da vacina, nós médicos estamos praticamente na mesma página em termos das nossas opiniões sobre esta vacina, e sabemos que, embora não faça proteção completamente contra breakthrough infections, essas infecções que saem depois de uma pessoa ser vacinada, sabemos que a quantidade de hospitalização, a quantidade de mortalidade nas pessoas que receberam a vacina e que vão depois a ser infectados é muito, muito mais baixo do que as pessoas que não receberam a vacina. Uma vez mais, muito obrigado pelo esclarecimento, e temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. A sua pergunta, por favor. Sim. Sr. Doutor? Sim. Boa noite. Boa noite. Era uma pergunta, por favor. Eu não tenho conhecimento de alergia nenhuma como é que vou explicar, a medicamentos, nem nada. Não tenho nada, graças a Deus, não tenho alergia nenhuma, porque eu penso que não tenho. Só que acontece que há um par de anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, eu tanto comia toda a espécie de peixe, frito, grelhado, cozido, também. E acontece que há uma média de uns 20 anos para cá, se eu comer sardinha ou carapau, seja cozido, seja grelhado, seja frito, dá-me uma diarreia por baixo e um desconforme por cima, que eu boto tudo para fora, passado umas horas de eu comer, meia hora, uma hora e meia, mais tarde 2 horas. É um descontrole total no meu organismo. Já falei com o meu médico, já falei com várias pessoas, mas diz que não encontra explicação para isso. O que é certo é que eu não posso comer de maneira nenhuma. O senhor doutor não tem assim, quer dizer, eu não faço ideia do que é que se passa no organismo. Só quer dizer, pode ser, as alergias contra comidas podem desenvolver ao longo de anos. É uma coisa que uma pessoa pode estar bem 40, 50 anos e depois começar a desenvolver. Há outras coisas que também, os óleos nos peixes, ou até o tipo de comida que vem com acompanhamento com as sardinhas, pode também alterar a bactéria normal que vive dentro dos intestinos. Só há certos sindromas que, com certas comidas, que há mais esses sintomas de dor de estômago, diarreia, etc. Idealmente seria visto por um gastroenterologista. Há provas que se podem fazer para quantificar a quantidade de certas bactérias, para determinar se de facto há alergias contra certos tipos de comida. Isto tudo pode ser feito e às vezes não é encontrado numa colonoscopia, é encontrado no intestino mais pequeno, onde não é dentro do alcance da colonoscopia. Só por esse motivo, um médico gastroenterólogo pode fazer estas provas, de facto a confirmar se é uma alergia, se é uma intolerância, se é um crescimento de certas bactérias que está a provocar isso, e são provas todas que podem fazer, e não dentro do quadro geral de saúde, mas mais com o especialista intestinal. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Ok, muito obrigado então, boa noite. Deusinho, boa noite. Muitíssimo obrigado. Sr. Doutor, eu tenho outra pergunta aqui de um telespectador. Contraiu o Covid há cerca de um mês. Quando é que poderá ser vacinado? Infelizmente, estamos a aprender, li um artigo hoje, estamos a aprender cada dia mais sobre esta doença.
A recomendação inicial do CDC é esperar 3 meses após da infecção, de completar a infecção, antes de receber a primeira dose da vacina. Não há contraindicação absoluta. Há pessoas que eu conheço que receberam a vacina dentro de 1 mês ou dentro de 2 meses e não tiveram nenhuma contraindicação, não tiveram nenhum problema, mas por enquanto, recomendamos 3 meses mais ou menos. A razão por isso é que o corpo já cria anticorpos contra a Covid, quando uma pessoa é infectada. Gostamos de esperar um bocadinho de tempo para esses anticorpos começarem a descer, para depois fazer o boost imunológico com uma vacina mais tarde. Só é por isso que recomendam os 3 meses, mas não há nenhuma contraindicação se receber mais próximo do que esses 3 meses. Muitíssimo obrigado. Vamos à última chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Doutor Eurico, como é que vão? Tudo bem, muito obrigado. A sua pergunta, por favor. A minha pergunta é, eu levei a Covid vaccine e eu queria saber se também tenho que levar a flu shot. Sim, é importante. A vacina contra a Covid só protege contra a Covid. E a vacina contra a gripe ou o flu só protege contra o flu. Idealmente deve receber as duas. Estamos na época onde a vacina já existe para o flu. Vá tomar a vacina do flu se nunca teve contraindicações com ela ou nunca teve complicações. É indicado tomar as duas vacinas para proteger também contra o flu, que é outra doença completamente diferente. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Obrigado, Sr. Doutor, desde já. Obrigado pela sua participação uma vez mais. Vamos agora a um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem-vindos de volta. Já sabe, o Dr. Paulo Pinho estará de volta aqui dentro de um par de semanas. Por isso mesmo começa a perguntar ou a formular as suas perguntas para que possamos também ir ao encontro das respostas que necessita. Vamos agora a um espaço que sempre gostamos, são os aniversários, e hoje temos algumas surpresas. Manuel Cravo, 80 anos de idade, muitos parabéns. Ana Rosa Padinha, 60 anos, parabéns a você também. E depois temos o Adriano Nunes, 54 anos de idade, parabéns, Adriano. Bem, e porque hoje é quinta-feira, temos também um casamento, por isso mesmo vamos ver quem são os felizardos desta noite. Heidi e Diogo Neves, casados há 8 anos, já celebram também connosco esse dia especial. Muitas felicidades, que cumpram pelo menos mais 80. Já agora 88 anos seria ótimo. E hoje sempre foi um dia especial em Elizabeth, porque hoje era o aniversário de uma pessoa que todos guardamos no coração. Martinho Pereira, lamentavelmente desaparecido há 3 anos, cumpre hoje, mais um aniversário. À família Pereira, da parte de toda a equipa da SPT, e eu tenho a certeza de toda a comunidade portuguesa, Martinho continua no nosso coração e 3 anos depois da sua partida, está mais presente do que nunca. Muitos parabéns, onde quer que esteja. Bem, e chegamos assim ao fim de mais um programa. Foi um prazer estar na vossa companhia. Não se esqueça que no sábado estaremos aqui a partir das 8 da manhã com um programa inteiramente dedicado ao 9/11, portanto, ao setembro 11, onde irá haver histórias muito bonitas, histórias do coração, verdadeiras, um depoimento na primeira pessoa que, por certo, será do seu agrado. Amanhã voltaremos aqui, eu e o Luís Pires, para o fechar da semana. Desde já, Dr. Pinho, uma vez mais, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.
Você em casa fique bem, fique com a programação da SIC. Amor, amor, já de seguida. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.